Hoje quero convidar você para recapitularmos um pouquinho sobre a história de Daniel, quando ele foi levado para Babilônia. E essa história está escrita no capítulo 1 do livro de Daniel, que começa dizendo o seguinte: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A esse levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e a pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então aqui é o momento que Daniel é levado para a Babilônia. Daniel, que era judeu, né? E agora os judeus estavam passando por uma situação difícil por causa da sua idolatria, pois tinham abandonado o Deus verdadeiro e estavam ali adorando outros deuses, fazendo sacrifício a outros deuses. E por isso Deus levou a Babilônia, Deus levou a Judá, o Império Babilônico, que o sitiou e levou alguns dos nobres de Judá para a Babilônia, e entre eles estava Daniel. Só deixando claro que Daniel não estava em Babilônia como visitante ou a passeio, ele foi tirado da sua família ali jovem como escravo para ser levado para a Babilônia. E pelo que a gente vê aqui, Daniel era uma pessoa, além uma pessoa fiel, um servo fiel a Deus, ou seja, mesmo o povo de Judá, o povo de Israel, tendo abandonado muitos deles o Deus verdadeiro, e estarem cometendo ali alguns pecados que aborreciam a Deus, né? E a Bíblia diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e nosso Deus, e por isso Deus trouxe o império ali babilônico para levá-los cativo, né? Ainda tinha pessoas fiéis ali no meio deles, né? Mas antes que o povo de Israel fosse levado cativo para a Babilônia, Deus tinha advertido o povo de Israel a se arrepender dos seus pecados. O profeta Jeremias é um exemplo. Ele profetizou sobre essa chegada do Império Babilônico, se o povo não se arrependesse dos seus pecados, mas mesmo ouvindo essas advertências, eles preferiram continuar na sua rebelião ali contra Deus, né? E o que aconteceu? Aconteceu que o povo ali foi invadido pelos babilônicos, a cidade de Judá, Jerusalém, e levaram ali alguns cativos de Judá, e entre eles estava Daniel, né? Só que quando chegou lá em Babilônia, né, o rei queria mudar a cultura, a religião daquelas pessoas que tinham sido levadas para lá, né? E primeiro o rei queria que ensinassem a eles na cultura de Babilônia. Eles deveriam aprender tudo sobre Babilônia, sobre a cultura babilônica, sobre os deuses babilônicos, ou seja, o rei estava tentando ali ensiná-los a se tornar babilônicos e adotar ali a adoração babilônica, né? Mas só que no meio do povo de Deus tinha alguns fiéis, né? Entre eles estava Daniel e seus três amigos, Sadraque, na verdade Ananias, Misael e Azaria, o qual foi mudado os nomes, né? Tinha ali Daniel, que era fiel, e decidiram firmemente não se contaminar com as tradições, com os costumes babilônicos, né? Tanto que quando chegaram em Babilônia, né, eles tinham uma alimentação totalmente diferente do que os babilônios tinham. E colocaram ali uma comida, um alimento para eles comer. E Daniel viu que aquele alimento ali, ele não era um alimento ali indicado por Deus, porque
Na Bíblia, Deus tem ali suas leis e tem suas leis de saúde também. Entre elas temos ali a lei que Deus separou os animais que podiam comer, os que não podiam comer, alimentos que podiam comer, alimentos que não podiam comer. Está escrito também lá no livro de Levítico capítulo 11, não é isso? E assim, Daniel, mesmo estando ali como escravo, ele decidiu-se ser fiel a Deus em todas as coisas. Imagina só, ele não estava ali a passeio, ele não estava ali é, por sua livre e espontânea vontade, né? Então, ou seja, qualquer desobediência ali às ordens do rei poderia custar a morte, poderia custar a vida deles, entendeu? Mas, mesmo assim, ele decidiu ser fiel a Deus. Aqui quando é apresentada a alimentação aqui a eles, a alimentação impura, a alimentação que Deus não tinha aconselhado a comer, olha o que foi que eles fizeram. No versículo 8 do capítulo 1 de Daniel diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então Daniel resolveu firmemente: olha, aconteça o que acontecer, eu vou ser fiel a Deus. Eu vou ser fiel a Deus. Lá em Babilônia, pra vocês terem uma ideia, lá em Babilônia, 600 deuses eram adorados em Babilônia. Ali havia mais ou menos 600 deuses que eram adorados, né, em Babilônia. E o que é que acontece ali? Então era podemos dizer que era um império idólatra, né? Mas mesmo no meio daquela idolatria, Daniel decide firmemente ser fiel a Deus, não adorar outros deuses, e Daniel também decide não contaminar-se com as iguarias que lhe foi propostas, né? E aí ele fala com o chefe ali, que era responsável por ele, chefe dos eunucos, pedindo que permitisse a ele comer só legumes, vegetais, cereais, essas coisas assim. E o chefe ali se assusta. Como eu fazer isso? O rei quer que vocês se apresentem daqui a alguns anos na presença dele, e se eu colocar essa alimentação, vocês vão aparecer aí magros, fracos, enquanto os outros vão estar fortes, e eu é quem vou ser punido. Isso vai custar a minha vida, porque ele era responsável por aqueles homens. Então, se algum daqueles que ele era responsável aparecesse ali desnutrido, fraquinho, na presença do rei, quem seria o responsável? As penais, né? O chefe dos eunucos, e ele seria morto, né? Então, ele tinha medo disso. Mas aí Daniel disse assim: olha, não, mas faça um teste-nos por alguns dias, e aí você vai ver. Se você ver que a gente está desnutrido, ou seja, em outras palavras, estou usando minhas palavras aqui, aí sim. Mas teste por algum dia. Aí ele pegou ali, eu acho que meio assim sem querer, né? Mas ele resolveu testar por alguns dias. E quando terminou esses dias, Daniel, com a alimentação original que Deus tinha dado a ele, que era a alimentação diante do Éden, a base de legumes, vegetais, cereais. E quando ele foi apresentado, depois daquele tempo que ele pediu, ele estava mais robusto, mais bonito, com aparência melhor do que os outros que estavam comendo as finas iguarias do rei, né? Então, as Bernais permitiu que ele continuasse ali com aquela alimentação. E quando eles compareceram perante o rei, por ter sido fiel a Deus, Deus também ali os honrou. Por quê? Porque eles primeiramente honraram ali a Deus, e Deus então os honrou ali também, né? Diz aqui no versículo 15, olha, no fim dos 10 dias a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o conselheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhe dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Está vendo aqui? Eles foram fiéis a Deus e Deus foi fiel para com eles. Deus é fiel em todo o tempo, mas eles honrou a Deus e Deus honrou também. Deus ali deu sabedoria a eles. Agora eles conheciam toda a cultura babilônica, né? Não adoravam os deuses babilônicos,
conheceu a cultura, mas não adorava o Deus babilônico, e deu inteligência a eles. Diz que ele recebeu toda inteligência, né? E a Daniel deu sonhos e visões. Aí diz assim: vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse, o chefe dos eunucos trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e em todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do reinado de Ciro. Viu só? Eles então foram levados à presença do rei, e o rei não achou ninguém mais sábio do que eles em todas as matérias. Ali que o rei perguntou a ele, eles responderam, e os achou mais sábio do que todos os outros, e a esses o rei lhe deu cargo importante. Ele deu cargo importante a cada um deles, né? Isso por quê? Porque foram fiéis. Então, o que nós podemos tirar aqui da história de Daniel? Da mesma forma que Daniel foi levado como escravo para a Babilônia, e ali vivendo como escravo, nós vivemos em um mundo também cheio de pecado. Nós somos pecadores por natureza. Em um mundo corrupto. Daniel foi levado ali para um reino corrupto, e nós estamos vivendo em um mundo que é corrupto, que predomina a corrupção, a violência, a imoralidade, a ignorância, a falta de amor para com Deus, né? Então nós vivemos num mundo semelhante ao que Daniel foi. Lá em Babilônia era adorado 600 deuses. E nós vivemos em uma sociedade onde muitos deuses são adorados. E eu não estou falando só de deuses, falando de imagens. Não estou falando só disso. Há muitos deuses além disso. Há o deus da moda, não é isso? Então, há outros tipos de deuses também, né? Pessoas são deus, né? Tem gente que prega que a pessoa, o próprio Deus da pessoa, pode fazer o que quiser e pronto, né? Então, tem vários tipos de Deus na nossa sociedade. Tem séries, né? Então, tem muitas coisas que podem ser um Deus na nossa sociedade. E da mesma forma que Daniel estava cercado ali por por todas essas coisas, essas influências que poderiam levar ele a ser infiel a Deus, ele permaneceu fiel. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos vivendo em um mundo semelhante, onde o que prevalece são essas coisas que eu citei. Mas como Daniel foi fiel a Deus, nós podemos ser fiéis em nossos dias. Nós podemos buscar ser fiel a Deus a cada dia. E da mesma forma que Deus honrou Daniel por sua fidelidade, Deus vai nos honrar também. Daniel, ele pode dizer que levou para a sua vida um versículo que tem no Novo Testamento que diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Ou seja, você vai comer, tem que ser para a glória de Deus. Daniel fez isso para a glória de Deus, resolveu não contaminar-se com as iguarias daquele mundo. Você vai beber, seja para a glória de Deus. Não se contamine, não seja um beberrão, não é isso? Vai se vestir, que seja para a glória de Deus. Ou vai fazer qualquer outra coisa, seja para a glória do nome de Deus. Você pode ser fiel. Você pode ser fiel hoje, como Daniel foi fiel na sua época. E pode ter certeza, se você for fiel hoje como Daniel foi, pode ter certeza, da mesma forma que Deus abençoou Daniel, Deus vai te abençoar também. Amém? Queria convidar você para juntos fazermos a oração. Vamos falar com Deus? Querido Deus, bondoso Pai, te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos abençoado. Da mesma forma que Daniel vivia ali numa pátria, Senhor Deus, que não era a sua pátria, nós hoje vivemos numa pátria que não é a nossa, pois nós almejamos, Senhor Deus, as mansões celestiais que o Senhor tem preparado para nós e que receberemos na tua vinda. E hoje, Senhor Deus, como Daniel decidiu ser firmemente ser fiel ao Senhor, decidimos hoje ser fiel firmemente ao Senhor. Então cuide de nós,
E obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu sua palavra, para que possamos viver de acordo com ela e assim sermos mais felizes. Abençoe esse teu filho que está vendo esse vídeo, essa tua filha, que a tua mãe esteja sobre ele, que o Senhor cuide dele ou dela, e que a tua mão nunca se aparte desse teu filho, dessa tua filha. Essa é a nossa oração, é a minha oração. Em nome de Jesus, amém. Então que Deus te abençoe.